Agora a gente segue para o Ceará, onde mais de 6 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo para escolher o presidente da República. E nesta semana, o TSE autorizou a ação de tropas federais no estado. A gente já está em contato agora com o repórter Tiago Lima, direto de Fortaleza, que tem todos os detalhes para a gente dessa movimentação. Tiago, boa tarde. Como está transcorrendo a votação por aí diante de toda essa situação? Boa tarde, Lívia, Daniel e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Apesar das tropas aqui no Ceará, em 11 municípios do Ceará, da região metropolitana também, a eleição segue tranquila aqui no Ceará, nenhum problema maior, apenas 2 eventos que foram registrados, Lívia. Um adolescente fez uma selfie dentro da cabine de votação, isso não é permitido, a gente sabe, ela teve que apagar a selfie, foi identificada, e um outro eleitor que acabou filmando o seu voto também foi obrigado a apagar a publicação, mas fora isso, tudo muito tranquilo aqui no Ceará. Já nos bastidores políticos, uma certa movimentação, por exemplo, o candidato derrotado no primeiro turno, Ciro Gomes, votou na manhã de hoje aqui em Fortaleza. Ele já tinha declarado o seu voto em Lula, mas disse que não ia fazer campanha para o petista. A gente lembra que no primeiro turno, Ciro Gomes fez ataques seríssimos, tanto ao presidente Bolsonaro quanto ao ex-presidente Lula, e disse que não seria confortável fazer campanha para o ex-presidente, para o petista, num segundo turno, após um primeiro turno muito movimentado. Mas ele votou conforme orientação do seu partido, o PDT, em Lula. Outro senador também que se pronunciou nessa manhã foi Eduardo Girão, que é aliado do presidente Bolsonaro, e disse que sabe que é difícil reverter a votação que o PT teve aqui no Ceará, chegando perto dos 70%. A votação do ex-presidente Lula aqui no Ceará foi muito expressiva. Inclusive, o seu candidato a governo, Eumano de Freitas, foi eleito no primeiro turno. Mas Eduardo Girão disse que a meta é diminuir essa vantagem em relação ao presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o senador Eduardo Girão. É uma celebração da democracia em tempos que a gente vê aí cerceamento da liberdade de expressão apenas para um lado. Mas o brasileiro cearense entendeu o que é que está em jogo, e eu espero muito que as pessoas reflitam sobre valores da família, sobre a vida, sobre essa escalada de violência, né? Então, é uma decisão que vai impactar para os nossos filhos e netos. Eu estou muito consciente que o Brasil vai vencer, né? Que a gente vai ter aí uma grande vitória da sabedoria, do discernimento das pessoas que entenderam que um projeto é de corrupção estruturada e que o outro, mesmo com equívocos, não tem comparação com o que a gente viu. Aí o senador Eduardo Girão, apoiador do presidente Bolsonaro. Também do outro lado, o senador eleito pelo PT, Camilo Santana, aliado do presidente Lula, falou já também um discurso semelhante ao que Eduardo Girão disse. Enquanto o Eduardo Girão disse que a meta é reduzir essa diferença entre Bolsonaro e Lula aqui no Ceará, Camilo Santana disse que a meta é aumentar, passar dos 70% a votação do ex-presidente Lula aqui no Ceará. Ontem, Lívia, Daniel e amigos que acompanham a programação, 2 eventos marcaram aqui na capital cearense, um a favor do presidente Bolsonaro, seus apoiadores numa grande carreata, e outro a favor do ex-presidente Lula, também no reduto aqui, o bairro Benfica, que é um reduto do PT aqui em Fortaleza. Esses 2 eventos marcando o último dia antes da votação. Vamos acompanhar então o que disse Camilo Santana, que é senador eleito pelo PT aqui no Ceará. Ele teve quase 70% dos votos no primeiro turno, se elegendo senador. Ele que foi 8 anos, ou por 2 mandatos, governador do Ceará. Vamos ouvir o que disse Camilo Santana. PDT que se engajaram. Ontem mesmo o Cid esteve em Camucinha, que ontem esteve lá em Acaraú, em Itapipoca, fizemos uma grande movimentação em Sobral. Aliás, foi uma das carreatas, movimentação mais, uma passeata, carreata misturada, que eu nunca vi tamanho nesse evento lá em Sobral. Portanto, estou muito otimista, com expectativa boa, de que grande parte dos votos do Ciro e da Simone possam ir para o Lula. E as pesquisas, o senhor avalia as últimas pesquisas que dão um leve favoritismo para o Lula? Todas as pesquisas dão a maioria para o presidente Lula, né? As pesquisas internas também do próprio PT. Então está muito otimista. É claro que a eleição só se encerra
por último voto, mas estamos otimistas que o Brasil vai se reencontrar com a esperança, com a alegria, com o amor, não ao ódio. Lívia, o Camilo Santana se referiu no início da sua fala justamente ao trabalho feito pelo Cid Gomes, senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes. No primeiro turno, esses dois personagens se mantiveram um pouco distantes, né? Ciro e Cid Gomes se mantiveram um pouco distantes da campanha aqui no Ceará. Ciro Gomes chegou a dizer que foi traído, que sofreu uma facada no coração, lógico, uma metáfora em relação aos apoios que ele tinha e deixou de ter. Cid Gomes manteve-se um pouco distante, mas no segundo turno passou a atuar mais na campanha aqui a favor do ex-presidente Lula. Lívia, Daniel, com vocês.